Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você saber se essa pessoa pensou em você, né? E sobre o que ela pensou, obviamente, né? É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que vão sair aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções. A primeira opção é a árvore, quartzo verde, drusa de ametista. E a segunda opção, orgonite coração, também de quartzo verde, tá? Você mentaliza a pessoa, escolhe sua opção, também vou me concentrar. Gratidão. Vamos ao grupo 1, pessoal da árvore. Deixa eu pegar aqui o baralho que eu quero usar. Vamos ver se essa pessoa pensou em você. Será que essa pessoa pensou no consulente 1? Pensou e como pensou? Será que pensou? Como pensou? Consulente 1. Você é fascinante. Tô admirada, né, da pessoa que você é. Pensou e como pensou. Consulente 1. Não lido bem com pressão. Pessoa pensou e como pensou. O consulente 1. Pessoa pensou. Como pensou. Consulente 1. Baixa entrega. Bom, essa pessoa, gente, uma pessoa meio... Não sei assim como que a gente pode fazer a análise exatamente. Deixa eu ver se as cartas estão aparecendo. Eu pego só as de cima, né? Se tiver alguma coisa embaixo. Eu acho que tá aparecendo. Você é fascinante, não lido bem com pressão, baixa entrega. Assim, essa pessoa, ela talvez gostasse mais de você do que ela tenha demonstrado, tá? Talvez ela tenha se dedicado, ou isso vem acontecendo, né? Se adapta para a sua situação. Ela tenha se dedicado menos do que você merecia, porque você é fascinante, sabe? Gente, você ter um fascínio por alguém é você colocar uma pessoa num pedestal, né? É como se a pessoa estivesse muito acima de você ou muito acima das outras pessoas que ela já conheceu ou com quem ela esteve, tá? Então, assim, o fato é que essa pessoa, de alguma forma, tá?
ou porque isso é real ou não é, ela vê você acima dela, tá? Você é algo para ser admirado, você causa um fascínio, então pela pessoa que você é, ou pela beleza que você tem, ou por tudo que você já conquistou, não sei, tá? Você é uma pessoa que causa um encantamento nessa pessoa e ela de alguma forma te observa meio que abaixo de você, né? Olhando você brilhando lá em cima, tá? Então você era coisa demais ou você é coisa demais para essa pessoa. Isso é algo que faz ela se sentir pressionada de alguma forma. Então, ela enquanto estava com você, ou isso pode estar acontecendo nesse momento, ela se sentiu pressionada por se sentir inferiorizada por algum motivo, ou se sentir insegura por algum motivo, tá? Ou com uma sensação, de repente não é uma pessoa que tem baixa confiança, mas ela tinha uma sensação de que tinha que ter um esforço muito além do que ela poderia dar para satisfazer alguém tão fascinante, tá? Então, para dar conta de você, ela tinha que ser coisa melhor, ou ela tinha que se esforçar muito mais, ou ela teria que ser muito mais, porque agradar alguém fascinante, de repente, seria alguma coisa que, sabe, ela não se enxerga fazendo no modo natural dela. Então, assim, de alguma forma, toda essa sua maravilha que ela enxergava em você fez com que ela se afastasse de você, ou está fazendo com que ela se afaste, tá? Ela pode até ter deixado você muito feliz e muito satisfeita enquanto vocês estavam juntos, mas ela sempre teve uma sensação de que estava entregando menos do que você merecia, porque você é muita coisa, tá? Então, não necessariamente foi você que coagiu essa pessoa, não necessariamente foi você que pressionou essa pessoa com ações, com falas. A sua existência, a pessoa que você é algo dúbio para ela. Ao mesmo tempo que ela é simplesmente apaixonada, encantada por você, isso causa medo nela. Isso gera nela questões de insegurança da pessoa que ela é ou daquilo que ela pode oferecer, questões de confiança, de autoconfiança importantes, que podem ser coisas que são naturais dela, que ela precisa trabalhar de alguma forma, tá? Então, para alguns casos específicos, você botou pressão nessa pessoa, você queria que ela agisse mais, você queria que ela tomasse decisões, né? Porque ela parecia estar se entregando pouco, né? Por uma situação que tinha muito valor e você... Sim, pode ter acontecido, mas de uma forma geral, tá? Principalmente de uma forma interna para essa pessoa, a pressão vinha dela mesma, ela se pressionava de alguma forma a ter que ser algo melhor para satisfazer alguém tão fascinante. Não necessariamente era você que botava essa pressão, às vezes era ela, tá? Então, estar com você tirava ela da zona de conforto dela, mexia com alguma questão de confiança que ela já tinha antes, ou ela sempre teve, ou estava adormecida dentro dela. Então, essa pessoa tinha medo de não te agradar, tá? Ela tinha medo. Para alguns casos, ela já tem a sensação de que se entregou pouco, de que você merecia mais, de que você merecia melhor, de que você... né? Isso foi uma pressão grande para ela. Não foi uma coisa assim que ela fez na maldade. Pelo menos não aparece isso aqui por enquanto. Parece que essa dificuldade dela de entregar tudo que você merecia receber foi uma questão pessoal dela, principalmente de confiança, tá? E aí você se questiona, mas se eu sou tudo de bom, essa pessoa deveria se desdobrar para me manter, né? Porque o que todo mundo quer é uma pessoa de qualidade, do lado e tal. Não necessariamente, né? Não é porque porque essa pessoa não quer uma pessoa de qualidade do lado. De repente o problema está nela, na autoconfiança dela, que ela precisa trabalhar, né?
Então, a pior coisa que tem é você estar com uma pessoa insegura do seu lado, né? Vai estar sempre querendo controlar tudo, sempre tendo crises de ciúmes, de alguma forma, né? Pode ter algum tipo de comportamento tóxico, querendo reduzir esse teu brilho. Então, se você é uma pessoa, né, que brilha demais, que chama muita atenção, ela pode começar a querer reduzir um pouco isso, para que ela se sinta mais segura de alguma forma, tá? Então, uma pessoa é essencial para uma pessoa com poder pessoal elevado como você é uma pessoa magnética, uma pessoa interessante, pelo menos aos olhos dessa pessoa você é, tá? Então, para estar do seu lado, tem que ser uma pessoa com o mesmo poder pessoal, entendeu? Porque senão fica complicado. Se você ficar com uma pessoa insegura e que se sente inferiorizada do seu lado, vai ser muito complicada essa relação. Primeiro, ou ela vai desistir porque ela acha que não dá conta, ou ela vai ter ações que muitas vezes não são ações positivas na relação, de baixa entrega, no sentido de que ela vai estar sempre tentando controlar o teu brilho, o que também não é legal, né? Porque você é quem você é. Se você é bonito, se você é interessante, se você conhece todo mundo, né? Isso é uma coisa positiva da sua parte, né? Não é uma coisa, uma característica sua que deveria estar incomodando a outra pessoa. Se incomoda a outra pessoa, é porque há um problema na outra pessoa que precisa ser trabalhado, né? Então, essa questão da autoestima que essa pessoa precisa trabalhar, o automerecimento. Ah, eu mereço estar com uma pessoa fascinante, né? Se eu não fosse uma pessoa merecedora, essa pessoa fascinante não teria entrado na minha vida, né? Então, trabalhar o automerecimento, trabalhar a confiança no espiritual, naquilo que o destino envia para ela. Então, aqui tem muita coisa que essa pessoa que é dela, né? Então, essa baixa entrega que ela teve para você, ou na situação de vocês, que pode ter gerado, sim, uma ação de pressão da sua parte para que ela agisse mais, para que ela fosse mais confiante, que ela fosse mais firme. E para alguns casos nem isso você fez, você permitiu que ela tivesse o tempo dela e ainda assim as coisas desandaram, vem um pouco do problema de autoestima dessa pessoa, tá? Não tem muito a ver com você, não. Você não tem que reduzir o teu brilho para caber, sabe, na autoestima pequena de alguém, né? Então, cada um tem que fazer seu trabalho pessoal aqui, tá bom? Consulentes 1. A pessoa pensou e como pensou. Consulente 1. Pensou. Como pensou. Consulente 1. Uma só por vez. Achou que te perdeu. 5 de espadas. Né? Acha que, inclusive, Cavaleiro de Copas, acha que, inclusive, o fato dela não conseguir te entregar tudo que você merecia receber, porque ela não chega aos teus pés, é uma coisa que não foi legal com você. Tipo, você merecia coisa melhor aqui, tá? Você merece encontrar coisa melhor no seu caminho. Porque ela não foi legal com você. Não foi legal com você botar você na vida dela para depois ela não se entregar tudo que você merecer receber. Porque você tem um nível mais elevado. Você tá no outro patamar. Tá? Então, é o que eu tô falando. 9 de espadas. Essa pessoa tem coisas nela que ela precisa trabalhar. Tá? A entrega afetiva dela, na cabeça dela, não foi suficiente, tá? Para atender uma pessoa fascinante como você. Ela se culpa por isso, ela se tortura por isso, principalmente à noite, 9 de espadas, tá? Então, se essa pessoa pensa em você, ela pensa muito em você e pensa de forma perturbada, no sentido de que ela está sofrendo, de que ela se culpa por não ter, de repente, se trabalhado interiormente a tempo de estar contigo com uma entrega um pouco melhor, né? Ou satisfazendo melhor as necessidades da situação, tá?
Então, não é para tem um entendimento disso. Não necessariamente foi você que sufocou essa pessoa com as suas necessidades, tá? Isso parte muito da pessoa ter um entendimento de que você é uma pessoa fascinante e merece receber o melhor, tá? Inclusive, na cabeça dela, se ela não entregou tudo o que você merecia receber de afeto, tá? Ela não foi bacana com você. Para alguns casos, ela pode realmente não ter sido bacana com você com atitudes erradas, né? Fala de uma vitória sem honra. Então, ela muitas vezes ela teve com você uma ação de não te tratar bem ou retirar carinho da situação porque ela não sabia muito bem como lidar com todo esse teu encantamento, todo esse teu fascínio, ela não sabia como lidar com isso. Então aqui, por exemplo, ela pode ter tido atitudes do tipo, eu vou deixar de procurar, eu vou deixar de ser carinhoso para ver se essa pessoa vê valor em mim, né? Quer dizer, uma ideia torta que parte dela, uma ideia torta de que ela vai tratar o outro mal e o outro vai correr atrás dela, né? E isso, sim, tem sido vendido muito na internet, né? Isso é uma coisa extremamente tóxica, né? Quer dizer, você tratar o outro mal, deixar o outro carente, para o outro ficar carente e correndo atrás de você. Isso não é uma coisa natural, nem saudável, é insalubre isso, né? E isso tem sido vendido às vezes por algumas pessoas na internet, tanto com relação a homens quanto com relação a mulheres, né? Ignora que a pessoa corre atrás. Um pouco de cuidado com isso, tá? Porque muitas vezes o outro que está sendo ignorado não é uma pessoa que merece esse tipo de comportamento. Então, aqui nesse caso, por que essa pessoa está sofrendo? Porque, de alguma forma, ela sente que se entregou menos do que você merecia e ela se culpa por isso. Ela acha que isso que ela fez não foi bacana. Essa atitude que ela teve com você de não te valorizar a ponto de ter uma sensação de que pode ter te perdido de alguma forma, para alguns casos foi uma ação que ela teve baseada na baixa autoestima dela, baseada na baixa autoconfiança que ela tinha, né? Eu não sei o que fazer porque essa pessoa está no outro patamar, então eu vou usar de subterfúgios aqui para segurar essa pessoa. Só que esses subterfúgios que ela pode ter usado com você foram coisas tóxicas, coisas erradas, coisas ruins, né? Então, se você está vendo que a pessoa é tudo de bom, ofereça a ela tudo de bom, né? Para que ela fique, para que ela ame, né? Para que ela veja valor em você. Então, muita coisa que eu estou vendo que está sendo vendido na internet é uma visão distorcida de como tratar o outro, né? Trate o outro com indiferença, porque aí o outro volta. Você gostaria de ser tratado com indiferença? Então não faça, né? Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você, tá? Então um pouco de cuidado com essas pessoas que vendem essa ideia de ações tóxicas para segurar a pessoa, tá? Muito cuidado. Aqui não é o caso de todo mundo, mas para algumas pessoas houve isso aqui, tá? Porque sai o Cavaleiro de Copas. Então, assim, essa pessoa, ela se tortura mentalmente de achar que você merecia receber mais amor, ou do que ela é naturalmente capaz de oferecer, tá? Então, ela não consegue te oferecer tudo que ela acha que você merece receber, ou porque, de alguma forma, essa carta fala sobre isso, ou porque, de alguma forma, ela traçou um planejamento nessa situação de ter uma atitude com você que não era honrada, tá? Que tinha relação com perda de entrega afetiva, então retirar o afeto para que você de alguma forma ficasse ou mais apaixonado, né? Então, a baixa entrega, entregar menos amor para que você se apaixonasse ou para que você corresse atrás dela,
tá? Ou você parasse de pressioná-la de alguma forma para ela assumir alguma coisa ou tá com você numa relação, por exemplo. Você tem que adaptar o que aconteceu aqui. Então, para alguns casos, teve esse tipo de pensamento ou planejamento tóxico, com uma ação tóxica, concreta. Hoje essa pessoa acha, ela se tortura, ela se culpa, ela tem peso na consciência, porque ela acha que pode ter te perdido em definitivo, por conta dessa ação dela, ou desse pensamento dela, tá? Ou simplesmente porque ela não tem confiança nela mesma, tá? Então ela acha que não vai conseguir te entregar o que você merece, ou porque essa baixa autoconfiança dela fez com que ela tivesse ações com você que você não merecia receber. Não merecia. E de alguma forma ela queria um resultado com essas ações, ela queria que você ficasse ali, quer dizer, ela queria promover um sofrimento em você para que você ficasse. Quer dizer, só uma pessoa com a cabeça muito distorcida acha que isso é uma coisa saudável, tá? Isso não é saudável, né? Quer dizer, o outro ficar na sua vida porque está sofrendo, porque está carente, não é uma coisa saudável. Então, essa pessoa, ela precisa trabalhar isso nela, tá? Porque se ela fez isso com você, foi porque ela não tem confiança nela mesma. Então, ela precisa se trabalhar. E agora, a coisa tá muito ruim para ela fazer esse processo de cura, porque ela tá, assim, neurótica, pensando em você dia e noite, pensando muito. Isso aqui fala de pensamento obsessivo, né? Pior que isso aqui, só a carta do diabo. Então, assim, a pessoa está pensando muito, está sofrendo muito, está se culpando muito, porque ela acha que, de alguma forma, o jeito que ela agiu com você ou a forma que ela te entregou o sentimento dela, que foi de baixa entrega, ou o fato dela ter retirado o carinho dela que ela entregava para você, pode ter gerado um fim para essa situação. Não era isso que ela queria, tá? Se ela fez isso de forma planejada, ela tinha outro objetivo. Talvez fosse de você valorizá-la mais, ou de te segurar de alguma forma, né? Tóxica, não é saudável, né? Mas, enfim, é uma pessoa que realmente precisa trabalhar a si mesma aqui, tá? Para oferecer algo mais saudável nessa situação. Quer dizer, o fato de você ser fascinante pressiona essa pessoa demais nas ações dela, e ela é uma pessoa fraca de cabeça. Então ela começa a ter ideias para te prender, né? Ou para fazer você a valorizar um as de ouros, para você enxergar valor nela, que são ações tóxicas, não são ações saudáveis, né? Então, se você é uma pessoa realmente tão fascinante, de tanto valor, você vai perceber isso e vai pular fora, muito provavelmente, né? Então, aqui ela está bastante, com a cabeça bastante atormentada hoje, pensando que pode ter perdido as de ouros, a grande chance, né? Uma grande chance, tá? Que era uma coisa inicial ainda, tá? Então, para a grande maioria aqui, não havia, assim, um casamento, né? Vocês não estavam juntos há muito tempo, vocês estavam juntos há pouco tempo, estavam se conhecendo, né? Não havia um compromisso de longa data aqui, mas havia um enxergar de que isso que estava sendo vivido ali era algo de muito valor, tá? Então, assim, algo de muito valor que foi perdido. E ela se culpa porque, de alguma forma, foi perdido por ações dela, tá? De baixa entrega afetiva, tá? Ou porque ela não era confiante, ou porque ela fez isso de forma premeditada, porque ela não era confiante, tá? Aqui tem super a ver com a confiança aqui, tá? A minha garganta tá fechando. Essa pessoa tem um monte de coisa para te falar. Vocês devem estar afastados aqui. Essa pessoa quer conversar alguma coisa com você. De repente te falar tudo isso, né?
Ás de ouros. Para alguns casos, essa pessoa, né, era comprometida em outro lugar, tá? Não é para todo mundo, então esse era um triângulo. É irrelevante, tá? No que tá sendo dito aqui, emocionalmente falando, tá? Essa pessoa podia ter um compromisso em outro lugar e ela sentia que não queria te perder, de repente, de alguma forma, teve ações para te segurar, mas não conseguia te dar a firmeza que você queria que ela te desse. Por isso, se sentiu pressionada, tá? E pode ter pulado fora ou tido ações erradas com você, em algum momento, por causa disso. Para a grande maioria, essa pessoa precisava, ela tem um entendimento, o rei de ouros, que ela precisava se autovalorizar mais, tá? Para poder te valorizar mais. Então, ele tá com a moeda na mão, né? Aí, eu preciso acreditar na minha própria moeda, para depois entregar uma moeda ao consulente 1, né? Então, eu não consigo valorizar ninguém enquanto eu não vejo valor em mim mesmo, tá? Então, isso pode ter uma série de questões. Pode ser porque a pessoa está sem dinheiro, pode ser porque a pessoa não tem estabilidade de vida, ou a pessoa está passando por problemas na vida dela que deixam a vida dela totalmente instável, né? Então, na cabeça dela, ela precisava ser uma pessoa melhor, entre aspas, tá? Ser uma pessoa melhor nas coisas do cotidiano dela. Então, tá financeiramente mais estável, o trabalho mais tranquilo, a saúde melhorada, a família equilibrada. Então, ela precisaria estar mais aterrada para viver essa grande chance, tá? Isso tem muito a ver com a forma que ela se enxerga. Então, se ela não se enxerga com muito valor, ela não tem como oferecer valor a você. Tá? A gente não tem como oferecer para o outro algo que a gente não teve ou que a gente não tem, tá? Então, assim, ela precisa se valorizar mais para poder viver algo de muito valor com alguém que ela acredita que é fascinante, tá? Então, você tá acima das outras pessoas, você, né? Você tá lá sendo admirado por essa pessoa, tá? Então, precisa ser alguém com uma confiança em dia, tá? Aqui é uma pessoa que pode ter tido as questões dela de ordem prática, que também podem ter tirado a confiança dela, né? Endividada, sem emprego, doente, com problemas familiares, e tudo isso pode ter feito com que ela não se sentisse aos seus pés, né? Ou aos pés de lhe oferecer algo de valor, como você merecia receber, tá? Então, as ações dela, ou de afastamento, ou pensamentos, ou ideias, planejamentos tóxicos que ela teve de agir com você, né? Do tipo, retirar o carinho para você correr atrás dela, tudo isso vem do fato de que ela não estava num momento em que ela estava num momento em que ela não estava se valorizando quanto pessoa, tá? Quanto pessoa capaz de lhe oferecer algo de valor. Para alguns casos pode ter a ver, essa pessoa tem um compromisso em outro lugar, para ela se separar, ela teria que perder muito dinheiro, tá? Então, você adapta para o seu caso específico. A leitura não é específica sobre triângulo amoroso, não é específica, né? São vários casos aqui. Eu falo sempre especificamente para alguns casos ou, de uma forma geral, a energia pega todos os casos, tá? Tirar logo as 3 últimas, 4 de paus. A pessoa enxergava muita estrutura com você. Então, assim, ela precisa ser um rei de ouros para te oferecer um 4 de paus, para vocês serem felizes em algo mais estruturado, tá? Mas houve uma resistência da parte dela. Então, assim, essa pessoa, nesse momento, ela está planejando fazer alguma coisa, não vejo essa pessoa ter clareza para agir. Não há clareza, tá? É uma pessoa muito arrependida, está com a cabeça muito sofrida,
tá com uma sensação de te perder, de que te perdeu. E assim, na cabeça dela, se ela não for uma pessoa capaz de se estabilizar naquilo que a incomoda, ela vai te perder e acabou, né? Por quê? Porque você é fascinante, você merece coisa melhor, você merece estar numa situação com uma pessoa já estabilizada, uma pessoa que te valorize. Isso é o que essa pessoa pensa, tá? Então, essa pessoa aqui tem muita coisa para trabalhar nela mesma, tá? Aqui tem muita resistência a ser feliz junto com alguém. É uma pessoa que toda vez que a coisa fica muito feliz ou ruma para algo mais estruturado, ela se fecha, ela se protege, ela foge das investidas e se arrepende depois. Por que que eu fiz isso? Por que que eu me tranquei? Por que que eu me tranco sempre que eu estou feliz? Aqui é uma pessoa que não consegue ser feliz, né? É o que eu falei do auto-merecimento, né? Ah, nunca deu certo, por que que agora tá dando certo? Tem alguma coisa de errado, né? Eu encontrar alguém fascinante ser mandado por Deus na minha vida, como é que é isso? Tem alguma coisa de errado. Então, é uma pessoa que não vê valor em si mesma, né? Ela não vê que, de repente, ela merece, sim, ter algo com alguém fascinante. Por que não? Tá? Então, isso aqui precisa ser trabalhado. Essa pessoa, ela pode ter estragado as coisas entre vocês, isso é um grande arrependimento dela aqui, tá? Um sofrimento constante na cabeça dela. Ela pode ter estragado as coisas entre vocês quando estava tudo super legal, estava tudo super bem, super legal. Ou vocês já estavam caminhando para ter algo mais sério, mais estável, ou já tinham, né, algo mais sério, mais estável, estavam aproveitando essa grande chance que o destino deu para vocês. Vocês estavam bem, estavam super legais. Quando você viu, já não era mais nada aquilo. Quando você viu, ela estava resistindo a ir mais além, estava resistindo a entregar mais o sentimento dela, a fazer determinados movimentos afetivos necessários para manter a relação, por exemplo, tá? Para muitas pessoas aqui, essa pessoa estragou as coisas quando estava tudo super bem. Ela não esperou as coisas ficarem ruins para pular fora. Ela estragou as coisas. Ações dela, pensamentos dela, atitudes dela. Por quê? Porque ela não se valoriza, tá? Ah, por isso que ela não deita a cabeça no travesseiro, não consegue dormir direito. Eu tenho isso assim, tá? Porque se isso aqui deu para trás, isso aqui se estragou, foi por culpa dela. Pelo menos é isso que ela acha, tá? É isso que ela acha. Era uma pessoa que, como não tem autoestima em dia, só você ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que ela enxerga acima dos outros, já era uma coisa que pressionava ela. Ela não sabia lidar com isso. Não sabia lidar com o fato de que o destino mandou para ela uma pessoa fascinante. Ela não, é como se ela acreditasse que ela não merece. Entendeu? Ou que ela não é capaz, tá? De te fazer feliz, tá? Pode ter uma questão prática de bancar a situação financeiramente falando. Agora, o fato é de que vocês estavam bem quando as coisas se estragaram. Quando você viu, ela estava fechando a porta, né? Tava tudo bem, tava tudo bacana, tudo feliz, tudo caminhando para continuar super legal. Daqui a pouco ela começou a ter umas atitudes de autoproteção meio esquisitas aqui, tá? Que foram as ações que muito provavelmente estragaram as coisas. Ela sabe que tem ação, tem dedo dela nisso, né? Então, a pessoa que ela sabe da responsabilidade dela aqui, né? Eu não vejo essa pessoa tendo clareza para resolver isso aqui agora, tá? Por quê? Para ela resolver isso aqui, ela precisa se resolver quanto pessoa primeiro. Ela precisa se curar, precisa se trabalhar para passar a ter clareza de solução para isso aqui, tá? Essa pessoa ainda gosta de você, a carta do sol, ela gosta muito de você, essa pessoa é muito apaixonada por você, tá?
Então, assim, ela era muito feliz com você. A pessoa que resiste à felicidade, resiste à luz. É coisa, entendeu? Pirada isso aqui, né? Uma pessoa bizarra, realmente. Então, assim, Deus mandou para ela uma grande chance de ser extremamente feliz com alguém. Ela estava vivendo uma paixão com você, que era algo que fazia bem a ela. Então, você era a luz da vida dela. Falar com você era bom, ver você era bom, né? Toda vez que ela vê uma foto sua, ouvia uma foto sua, o coração dela disparava, né? Você iluminava o caminho para ela. Então, ela recebe do destino uma grande chance de uma grande felicidade e ela joga fora. Joga fora, resiste a isso e agora se tortura psicologicamente, emocionalmente, mentalmente com isso, tá? Então, ela tá em vias de admitir isso? Não, não tá. Ela não tem clareza. Isso vai acontecer em algum momento? Vai, finaliza com o sol. Em algum momento ela vai ter clareza de que ela precisa, sabe, botar a cabeça dela no lugar, se valorizar e correr atrás do prejuízo para recuperar essa moeda que ela perdeu ou que ela está quase perdendo, tá? Muito provavelmente isso vai acontecer quando ela tiver muita certeza de que ela te perdeu. Aí ela vai ter um choque de realidade, provavelmente vai correr atrás de você. Essa palhaçada aqui de ficar se esquivando e resistindo a viver esse sentimento, isso vai acabar, mas vai acabar tratamento de choque, tá? Acorda para a vida e corre atrás para resolver. Enquanto ela está vivendo o processo da culpa, o processo da responsabilidade, o processo da baixa autovalorização, ela vai ficar aqui sofrendo, remoendo, tá? Enquanto ela não sabe se você já tocou sua vida, se você ainda quer, se você ainda ama, se você, né? Ela vai ficar nesse processo aqui. Agora, quando ela tiver uma certeza absoluta de que ela te perdeu, ela vai correr atrás de você, tá? Tem um pouco a ver com isso aqui, porque ela ainda tá num modo muito egóico, ainda tá meio orgulhosa, né? Então, eu sinto que cometi muitos erros, eu tenho que resolver isso, né? Porque eu tô perdendo o consulente 1. Ah, mas eu não quero fazer, não tenho certeza, não sei se devo, né? Resiste por ego, tá? Pode ser medo, pode ser orgulho, pode ser vaidade. Eu não sei o que ela fez para você aqui, né? Então, de repente, ela te tratou mal, agora ela não tá querendo dar a cara a tapa, de repente você falar um monte de coisa para ela, né? Então, isso tem a ver com o ego, de alguma forma, tá? Então, nesse momento, a resolução disso daqui não está pronta para acontecer, tá? Não está. Ela está resistindo por ego. Isso não impede ela de enxergar que você foi uma grande chance, tá? Na vida dela. Mas ela precisa, para estar com alguém como você, se trabalhar quanto pessoa. Porque foi uma pessoa que estragou as coisas ou jogou as coisas fora, botou a perder quando tudo estava muito bom, tá? Tava bom, vocês estavam se gostando, a troca afetiva era legal, vocês estavam caminhando para ter algo mais sério, tá? Ou vocês estavam tendo uma troca de muito valor, então de repente ainda não era sério, mas, sabe, a tua presença na vida dessa pessoa era de um valor muito grande para ela, você fazia ela muito feliz, você, né, você trazia luz para a vida dela, para o dia dela de alguma forma, tá? E ela foi, pô, fechou a porta na tua cara, né? As coisas começaram a desandar. Isso pode ter sido só pela baixa autoestima dela, ou ela pode ter tido ações com você que você não merecia receber, que também foram baseadas nessa baixa autoestima, nesse baixo alto valor, uma pessoa que não se valoriza. Então, ela não sabe valorizar o outro, tá? Então, aqui, se você de alguma forma se questionou se a pessoa está em vias de te procurar, eu não vejo isso acontecendo. Isso vai acontecer em algum momento, tá? Porque essa pessoa tem muito sentimento por você, mas ela ainda está no modo de que esse sentimento pressiona ela, não move ela, tá? Então, faz com que ela se torture.
Então, ela precisa primeiro limpar, curar essa cabeça dela para depois ter clareza de ação aqui, tá? Por enquanto, ela está resistindo muito ao que ela sente, tá bom? Vamos para 2. Grupo 2, orgonite, coração de quartzo verde, consulente 2. Vamos lá. A pessoa pensou e como pensou. Consulente 2. Pensou e como pensou. Consulente 2. Não quero te perder. Aqui vocês já devem estar afastados. Consulente 2, se a pessoa pensou e como pensou. Não pretendo admitir nada. Então, se de alguma forma alguma coisa precisa ser conversada, lá vem os imperadores, né? Alguma coisa precisa ser conversada aqui de alguma forma, né? Então, assim, precisa ter um diálogo, um as de espadas, onde vocês botem os pingos nos is, onde tudo precisa ser esclarecido, cada um assume sua responsabilidade, né? De alguma forma, aqui, essa pessoa não quer deixar você ir, mas ela também não está transparente para conversar tudo com você, tá? Ah, ela pretende admitir que te traiu, não vai admitir, posse. Mas eu nem cortei ainda. Tá? Então a pessoa acha que é dono, não quer te perder, né? É a típica pessoa de que não fica e não deixa você ir também, né? Não fica definitivo, né? A posse. Você é dele ou dela. Então, ela não fica, né? Não assume alguma coisa, de repente, né? Não quer admitir que ama, não quer admitir que quer, não quer, né? Não quer admitir nada, mas também não libera você, não libera a tua energia, te prende, te procurando sempre, tá? Um pouco de atenção, né? Porque para alguns casos isso aqui toma um rumo razoavelmente tóxico, né? Ah, pode ser uma pessoa narcisista da pior espécie, ou não, né? Às vezes é uma pessoa que está tendo ações com você que são tóxicas naquele momento, você precisa identificar isso, tá? E ou corrigir isso com a pessoa, ter essa conversa, que vai ser difícil dela admitir que ela está fazendo, tá? Ou de alguma forma se afastar, né? Então, nem todo mundo que tem ações tóxicas específicas em determinadas situações com você é narcisista, tá? Ou é psicopata, né? Às vezes as pessoas têm ações que são ações erradas com o outro, irresponsáveis com o sentimento do outro, né? Às vezes está fazendo, está nem percebendo o quanto que aquilo é tóxico, né? Então, cabe a você, de repente, que você está enxergando que aquilo está te fazendo mal, cabe a você botar limite, cabe a você conversar com a pessoa, cabe a você avisar, né? E cabe a pessoa não fazer mais, a pessoa melhorar, a pessoa, né? Então, se isso for uma coisa que é constante, aí você tem que repensar se vale a pena manter a pessoa na sua vida, né? Então, né? Você tem que adaptar a pessoa que você trouxe para cá e adaptar a situação com a pessoa, tá? Então, para algumas pessoas, uma pessoa extremamente difícil de lidar. Para outras, não. Para outras, ela está sendo difícil nesse momento, mas é algo que pode ser conversado e resolvido, tá? Muitas vezes também vai de você colocar limite, tá? Em algumas ações que a pessoa está tendo com você e você está sentindo que está sendo irresponsável com o teu emocional, tá? Você botar um limite nisso. Conversando, expondo, mostrando, tá? Um pouco de cuidado com aquilo que você está vivendo também, né? Então, são duas pessoas na relação, as duas pessoas têm responsabilidade. Não taca tudo no outro, né?
O outro muitas vezes está fazendo com a gente porque a gente está permitindo, tá certo? Então, tenha clareza que você também pode botar limites ou você pode sair da situação, se você achar que deve, tá? Muitas vezes, numa situação muito tóxica, a pessoa que está vivendo aquilo não enxerga que está numa relação tóxica. Então, se você é uma pessoa que costuma ver os oráculos de alguma forma, ouvir o terapeuta de alguma forma, ou escutar com atenção, às vezes os familiares estão falando, os amigos, são pessoas que amam realmente você, estão apontando que estão vendo coisas que não são adequadas, então talvez valha uma análise crítica da tua parte, tá? Do que você está vivendo. E isso é muito particular da situação de cada um, né? Não vai ser uma leitura coletiva de oráculo que vai fazer você tomar determinadas ações, determinadas atitudes, né? Então, um pouco de cuidado com isso. Observa melhor. Consulentes 2. A pessoa pensou, como que ela pensou? Se pensou muito, pensou pouco. Como que funciona isso na cabeça dessa pessoa. Medo. Medo de te perder. Medo muitas vezes vem do ego também. Medo de admitir coisas, tá? Ela não vai admitir nada porque ela tem medo, tá? Ela não quer te perder. Ela não quer, para muitas pessoas, admitir coisas porque na cabeça dela, ela tem medo, se ela admitir determinadas coisas, ela vai te perder na sequência, tá? Então, aqui entra também os casos em que essa pessoa pode ter tido ações com você, ou para te segurar, por exemplo, ou ações para te iludir que ela não quer admitir que ela fez, tá? Ela pode ter tido ações com você que não foram legais e que você está tentando, né, com um diálogo, por exemplo, fazer com que ela admita que ela fez aquilo. De repente, isso é crucial para você, né, que ela seja honesta, que ela seja transparente com você. Ela se nega a admitir, talvez, de alguma forma, que ela teve ações com você porque ela estava com medo de te perder. Então, se ela te contasse alguma coisa, você iria embora. Se ela admitisse que fez alguma coisa, você iria embora e ela não queria te perder. Então, ela pode ter escondido coisas de você por medo de perder. Exemplo, ter ocultado de você que tinha um outro compromisso, quer dizer, te colocou num triângulo amoroso sem você saber. Ter ocultado de você, gente, pode ser qualquer coisa, né? Que teve ações para te iludir, para te segurar, ter ocultado que pegou todo o dinheiro que você tinha guardado para fazer coisas para ela mesma e não te falou, sabe? Que te traiu, que ficou com outras pessoas, né? Porque ela não quer te perder, então ela não quer admitir que fez. Que curtiu foto em rede social de gente que você já tinha pedido para ela não fazer, né? Ela fez, ela não quer admitir, porque se ela admitir, você já tinha falado para ela, ó, se eu te pegar fazendo, acabou, tá? Então, aqui, de alguma forma, teve alguma ação dessa pessoa, tá? Com você, ou com a relação de vocês, que ela teve, que ela sabe que não foi adequada, mas ela também não quer admitir, tá? Ou porque se ela admitir, ela vai te perder, ou a ação que ela teve, não foi adequada e já era por medo de te perder por algum motivo, tá? Você tem que adaptar a sua situação aqui, tá? Aqui cabem os imperadores. Se você está tentando conversar com essa pessoa e essa pessoa não é capaz de admitir que errou contigo, que não foi bacana contigo, não pede desculpa, por exemplo, tá? As ações dela, a dificuldade dela de resolver o problema com você tem a ver com o temperamento dela. Não significa que ela não goste de você e que ela não tenha medo de te perder aqui,
tá? Ela só tem dificuldade de admitir, tá? Que ela gosta de você, ela tem dificuldade de admitir que não quer te perder, ela tem dificuldade de admitir os erros dela, né? Então, isso pode ser uma coisa que é característico do jeito dela de ser, mas não significa que ela não, sabe? Que ela não sinta, a ideia de te perder não seja algo que incomoda ela, tá? O que ela não goste de você, por exemplo, tá? Consulente 2. Então, aqui todos esses casos se encaixam aqui, tá? Agora, uma coisa que ela não tem intenção é de ser transparente nessa conversa que você quer ter com ela. Ela não vai admitir nada. Nada. Tudo que você empurrar para ela de responsabilidade, ela vai correr, tá? Então, se você tem na sua cabeça, para mim é imprescindível que a gente converse e acerte as coisas, você tá indo limpo e transparente para essa situação. Essa pessoa não vai para essa conversa com essa mesma energia, tá? Um pouco de cuidado com as tuas expectativas em relação a esse diálogo que de alguma forma você acredita que é crucial, de repente, para resolver alguma coisa, ou para curar alguma coisa, ou para reconciliar. Ela não vem totalmente transparente, não. Consulente 2. Essa pessoa pensou como pensou. Se bobear, ainda joga a culpa toda em você. A carta do carro. Aqui ela sabe o que ela fez de errado, ela só não quer admitir, tá? Ela reconhece, tá? Ela inclusive sabe da tua importância, inclusive ela sabe que tem que te procurar. Essa pessoa sabe que tem que ir até você. Então, se vocês estão afastados, alguém tem que se movimentar para reconciliar ou para resolver alguma coisa. Ela sabe que é ela que tem que fazer, ela só não admite. Então, ela não está fazendo. Ela não faz porque ela não quer, mas ela também não quer te perder. Ela está esperando você procurar. Está esperando você agir. Né? 3 de copas. Para algumas pessoas teve essas ações de farrinha, né? De estar com outras pessoas. Ou simplesmente celebração, né? Essa pessoa não quer te perder porque estar com você era uma celebração muito grande. Vocês eram felizes juntos, né? Estar com você era muito bom, ela não quer te perder. Algumas ações dela foram ações injustas, por medo da perda, tá? Só que ela não vai admitir isso, tá? Ela tá na cabeça dela programando formas de ter essa conversa com você, que talvez você esteja esperando esse encontro, essa resolução, sem admitir aquilo que você espera que ela admita, tá? Uma das coisas que você espera que ela admita é que ela não foi justa contigo, não foi transparente, seja lá o que for. A ação que ela teve com você foi algo que você não merecia receber. Ela não vai admitir nem que ela teve essa ação. Muito menos que ela pensou dessa forma, muito menos que ela agiu de um jeito injusto aqui. Ela sabe, mas ela não vai admitir, tá? Então, o pensamento dela é um pensamento de programação. Ela tá na cabeça dela, no dia que essa conversa acontecer, tá? Ou esse encontro, ou essa reconciliação acontecer, ela já tem programado na cabeça dela o que ela vai falar e o que ela vai esconder, o que ela vai admitir e o que ela não vai admitir aqui, tá? Muitas coisas aqui têm a ver com cobranças suas em relação a uma terceira energia. Então, farrinhas, amigos, festinhas, uma terceira pessoa específica que ela pode ter colocado na situação, ela não vai admitir que fez, tá? Ah, você me deixava em casa, dizia que ia para casa dormir, mas na verdade ia farrear. Não vai admitir, tá? E tinha uma energia de esconder as coisas de você porque ela não queria te perder.
Quer dizer, é uma forma deturpada de enxergar o manter o outro. Quer dizer, manter o outro com coisas ocultas, ocultando coisas, né? Então, em alguns casos, por exemplo, essa pessoa perdeu o emprego, ela tinha uma estabilidade financeira legal quando te conheceu. Esse tipo de coisa é mais fácil de você manter oculto quando há uma distância geográfica, né? Então, manter uma outra relação oculta, manter uma família oculta, manter um problema financeiro ou um problema de saúde. Porque quando você não encontra a pessoa sempre, é fácil de ocultar essas coisas, né? Então, você que é a pessoa da distância geográfica, se você está com essa pessoa nesse momento, tá? Abre teu olho. Essa pessoa, ela, para não te perder, porque ela gosta muito de você, quer estar com você, é uma grande felicidade, e ela não quer perder isso, ela tem medo de perder isso, essa sensação de estar bem ao lado de alguém, ela pode estar ocultando coisas de você. E isso não é justo, tá? Então, abre teu olho um pouco com isso. Para o pessoal que já se afastou, você já pode ter identificado algumas coisas. De repente você se afastou porque você identificou coisas que ela ocultava e não era bacana contigo. Se vocês eram tão felizes juntos, por que teve ações de não admitir coisas, né? Só para não te perder? E aí, quando você descobriu, acabou perdendo, né? Então, muitas vezes, 100% das vezes, é melhor ser honesto, né? É melhor ser verdadeiro e deixa que o outro decide se fica, se não fica, se investe, se não investe, tá? Aqui, de alguma forma, essa pessoa tem uma força dentro dela que move ela na tua direção. É uma pessoa apaixonada por você, uma pessoa que gosta de você. Só que as ações dela podem não ser ações bacanas o suficiente para ela ficar na tua vida. Por isso que ela oculta coisas aqui, tá? Se vocês estão afastados, a cabeça dela fala o tempo todo, procura. Vai atrás do consulente 2, mas ela não admite para ela mesma. Mas ainda assim ela tem medo de te perder. É como se ela estivesse esperando você procurar primeiro, tá? Esperando. E nisso ela está vivendo a vida dela. Ela vai vivendo a vida dela, sabendo que ela não é tão feliz sem você quanto ela era com você, mas, né? Vou ficar aqui esperando o consulente 2 procurar. Não sei por que motivo. Não sei se foi você que foi embora, né? Não sei se foi você que, de alguma forma, disse que não queria mais, então ela meio que está esperando você fazer o caminho de volta, tá? Vai ter uma vontade de ir até você grande, tá? Essa pessoa tem vontade, caso vocês tenham uma nova oportunidade de fazer, não sei se é fazer diferente, mas assim, ela tem uma força de vontade de trazer alegria de novo para essa situação. É isso que ela quer, tá? Ela tem vontade de trazer mais justiça, porque na cabeça dela, ela não foi tão justa com você nessa situação, tá? Muito provavelmente porque não abriu tudo que sentia ou tudo que fazia, tá? De alguma forma a celebração caiu. Ela pode ter trazido tristeza para essa situação, ou tristeza para você, que era algo que não foi justo, tá? Na cabeça dela. Então, aqui ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não faz. Pode ter a ver com o temperamento dela. Ela sabe que tem que agir, se movimentar, conversar com você. A gente falou do As de Espadas. Aqui tem coisa para ser resolvida. Ela sabe disso, tá? Para muitas pessoas, ela escondeu coisas de você e isso não foi justo, tá? Ela sabe que se ela te procurar, vocês vão ter uma conversa séria, uma conversa importante, tá? Que para alguns casos é uma conversa que pode até gerar um corte definitivo nessa situação, que não é isso que ela quer. Então, assim, ela não pretende ser totalmente transparente com você nessa conversa, apesar dela saber que era isso que ela devia fazer, tá? Então, ela sabe que ela está sendo injusta
não sendo totalmente verdadeira ou não deixando essa conversa difícil acontecer, porque na cabeça dela, nessa conversa difícil, ela pode te perder, tá? Como que ela pode te perder? Se ela admitir as coisas que ela fez, as coisas que ela ocultou, os pensamentos que ela teve, né? As ações que ela teve, para alguns casos, ações de terceira energia, né? Então, se ela admitir tudo isso, essa situação vai por água abaixo. Aí ela não admite porque ela acredita que não fez, não. Ela sabe que ela fez, mas ela não quer admitir. Porque se ela admitir, você vai embora. Para alguns casos, ela está evitando a conversa. Está evitando. Porque ela sabe que nessa conversa, ela vai ter que ser justa. Ela vai ter que falar a verdade. Ela vai ter que botar as coisas na transparência. Vai ter que botar as coisas às claras. E se isso ficar super às claras, acabou. Vai ter um corte aqui. Você vai embora. E é isso que ela tem medo. Então, muitas ações dessa pessoa com você foram ações para te prender porque ela não queria te perder. Foram ações justas? Não, não foram. Não foi justo. Ela sabe disso, mas ela não admite, tá? Muitos pensamentos dessa pessoa nesse momento, tá? Essa pessoa acredita que não tem que te procurar, porque se for para te procurar, ela tem que vir para ter um papo reto com você, e nesse papo reto ela te perde em definitivo. Ou seja, ela tem que vir para conversar com total abertura. Como ela não pretende fazer isso, então ela fica parada onde ela está. Ela não te procura. Não procura para conversar. Para ela tá mais confortável, inclusive, esperar você procurar por ela. Porque se você procura por ela, já é meio caminho andado para você ceder aquilo que ela não quer te falar ou aquilo que ela vai te oferecer. De repente a conversa não vai ser tão difícil, tá? Mas na cabeça dela, se for para conversar, vai ter que ter justiça. E nessa justiça ela perde você. Tem muita coisa oculta aqui, muita coisa que essa pessoa não te falou, tá? Sinto dizer. Se você tá com essa pessoa agora, vai investigar. Consulente 2. Pensou. E como pensou? O louco. Então, o pensamento dela é assim, meu Deus, corre atrás logo do consulente 2. Se não tiver essa conversa, essa história vai acabar, a consulente 2 não vai mais querer saber de você. Corre atrás de resolver isso, mas ela não faz. Porque para ela correr atrás de você, ela vai ter que se tacar no abismo da verdade. O abismo da verdade para ela é a finalização das coisas, porque ela tem coisa escondida, ela tem coisa oculta, né? Então, se essa conversa for realmente honesta, como ela acha que é o certo, ela perde você. É isso que ela tem medo, tá? É isso que ela tem medo. Essa pessoa, ela tem na cabeça dela que se ela conseguisse assumir o risco de falar totalmente honesta com você, ela ia conseguir investir nessa situação do zero. Tipo, vamos começar do zero? Eu sei que eu errei com você, tá? Eu sei que eu não fui justo, eu não fui, né, de repente, totalmente focado na situação da gente, mas agora eu quero trazer mais verdade para essa situação. Vamos começar do zero, tá? O que eu estou tentando falar para você? Que essa pessoa está resistindo de te procurar porque ela não quer dar cara a tapa. Se essa pessoa te procurar para conversar, escute o que ela tem para dizer, porque ela vai estar assim assumindo um nível de coragem para conversar com você absurdo. Absurdo. Inclusive, muito provavelmente quebrando essa ocultação toda dela. Se ela vier para conversar com você, ela vem com verdade. Ela vem se arriscando, ela vem para tentar começar do zero. Então, ela vai admitir coisas
que ela não admitiu antes, tá? Muito por medo de te perder. Então, sabendo que ela precisa trazer justiça para essa situação, com uma vontade real de fazer isso dar certo, tá? É óbvio que depende de você querer, tá? Neste momento, o que ela pensa é que ela devia te procurar, mas para ela te procurar, ela tem que vir transparente. Ela não está nesse modo ainda, não pretendo admitir nada, tá? Ela sabe que ela é capaz de resolver essa situação sendo verdadeira e conversando com você. Mas ela não está no modo verdadeiro nesse momento, tá? E é muito por isso que ela está com medo de te perder. Que ela não está sendo capaz de resolver isso, de conversar com você. De se arriscar, né? A carta do louco fala desse risco, né? Correr o risco de ter uma ação aqui, nem que seja meio impetuosa, de te procurar. Ela não está pronta para isso, tá? Então, aqui na cabeça dela, ela botou em xeque, ela arriscou uma grande chance de viver algo bacana, tendo ações levianas com você, o louco e o 3 de copas. Agora, tá? Sim, tem ocultação, inclusive, de terceiras energias, não é para todo mundo. Às vezes era só farrinha com amigos. Ou curtidinha de fotinha em rede social. Para algumas pessoas tinha aplicativo, tinha uma outra pessoa envolvida, ou outras pessoas envolvidas. Não era uma terceira pessoa específica, tá? Então ela bota em risco um ás de ouros com as ações dela. Ações infantis, né? Ela se jogou do precipício com as ações que ela teve, com as atitudes, as decisões que ela tomou. Ela pegou esse ás de ouros e jogou fora. Quer dizer, ela tinha na cabeça dela, o justo era ela ter se focado nessa chance que ela estava tendo contigo, tá? Aqui me parece que ela não valorizou tanto você. Ela teve você, recebeu você, teve você nas mãos e não aproveitou isso da melhor forma, da forma mais justa. Não valorizou, não bancou algo mais sério, algo mais estável, quis se manter solteira, ou estava com você e estava vivendo coisas casuais em paralelo. Isso não foi justo, tá? Foi irresponsável da parte dela. E na realidade, quando ela foi pega no pulo, ela não admitiu nem metade do que ela fez, tá? Mas a verdade é que ela sabe tudo que ela fez. Ela não admite porque ela tem medo de te perder, tá? E já pode ter perdido simplesmente porque não admite, você já descobriu tudo e ela não admitir fez com que ela te perdesse da mesma forma, né? Porque você é uma pessoa de valor. É isso. Que ela teve na mão e não valorizou. Quer dizer, ela esteve com você, ela teve uma oportunidade de uma colheita bacana contigo e foi irresponsável. Aí agora parece que ela está valorizando mais do que valorizou antes, né? Cavaleiro de copas, sabe que tem que procurar, gente. Ela sabe que o justo é ela ir até você, a carta do carro. Já era a primeira carta. Isso é o justo. Só que ela não está pronta para o justo. Ela não está pronta para essa conversa, tá? Essa conversa babado que vocês têm que ter para resolver essa história, ela não está pronta, tá? Muita dificuldade de admitir os próprios erros, muita dificuldade de admitir que teve uma grande chance contigo que jogou fora, tá? Por palhaçada, né? Por brincadeira, por farra, por falta de foco na situação de vocês, tá? Mas é o que eu acho que ela inicialmente não deu tanto valor, agora ela está dando mais valor, mas agora tem coisa para ser resolvida, né? E se ela vier com toda a verdade que ela acredita que precisa trazer,
ela perde você em definitivo. Você dá um corte nessa situação aqui, tá? Mas ela já pode estar perdendo você justamente porque não é honesta, né? Então, ela tem que escolher o difícil. Tudo é difícil, né? Então, ela tem que escolher o difícil dela, né? Você não admite mais injustiça com você aqui. Então, ela sabe que ela tem que procurar, mas ela está esperando você procurar primeiro. E assim vai ser mais fácil dela ocultar coisas. Principalmente o que ela sente. Olha o medo dela, 8 de espadas. Essa pessoa tem medo de te procurar. Não vou ficar chovendo no molhado, tá? Ela sabe o que ela tem que fazer e não faz porque ela tem medo. Tá? Ela está se colocando numa posição de sabotagem. Ela está se colocando numa posição de estar amarrada e sem saber o que fazer. Com os olhos vendados. Rodeada por espadas que ela pode sair daqui a hora que ela quiser, tá? Ela se bota nessa posição. Eu não sei o que fazer para conversar com o consulente 2. Como que eu posso fazer para conversar com o consulente 2 sem, de repente, admitir todos os meus erros e ainda resolver as coisas, né? Como que eu posso fazer isso? Não posso, não consigo, né? Não tem mais caminho para esse nível de atitude. Ela já entendeu isso, não há caminho, tá? Para meias verdades, meias conversas. Para ela te procurar, tá? Ela tem que trazer verdade, ela tem que trazer justiça, ela tem que trazer entrega afetiva. Acabou. Ou ela faz isso de forma honesta, ou ela não te procura. Por isso que ela está parada, que ela tem medo de oferecer a verdade que você merece receber. Mas dentro dela, o que a cabeça dela diz para ela é o seguinte: se um dia você for capaz de procurar, perder o teu medo e procurar e ter essa conversa transparente com o consulente 2, você é capaz de oferecer algo novo para essa, uma renovação. Né? Algo novo para essa situação, finalmente valorizar o consulente 2, mas para viver algo do zero contigo, ela precisa ter essa conversa difícil. E é isso que ela tem medo, tá? Porque realmente, de alguma forma, ela não foi justa contigo. Não foi tão carinhosa, pode ter sido sabotadora, né? Criando uma série de problemas na situação, desnecessários, não procurando quando devia procurar, sendo farrista quando na verdade tinha que estar aproveitando a chance que estava recebendo, né? Então, é uma pessoa que tem dificuldade de admitir os erros aqui, mas ela sabe no que ela errou, tá? Ela sabe o que precisa ser feito. Ela se coloca numa posição de sabotagem aqui. Ela sabe. Ela precisa se desamarrar dessa posição sabotadora e correr o risco. Correr o risco. Porque ela agindo ou não, ela está se arriscando a te perder. Quer dizer, o fato dela estar parada e não estar indo até você para te oferecer essa justiça e essa verdade que você merece receber, está pondo em xeque a relação de vocês. Quer dizer, é um risco também ela ficar parada. Também é um risco de perda. Então, na cabeça dela, ela tem um risco de perda se ela agir, sendo honesta, e se ela ficar parada, ela também tem um risco de perda. Porque aqui eu não vejo você procurando. Mas é o que ela espera, mesmo sabendo que ela é que tem que agir, tá bom? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.